Essa figura aí que eu coloquei são das constelações nos céus. Nós vamos ver várias vezes essa figura, então eu só estou introduzindo para vocês saberem que imagem é essa que nós vamos ver muitas vezes. Muito bem, então vamos começar o nosso curso, o Zodíaco e a Bíblia. Há um versículo no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, muito precioso. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E às vezes, em lugares onde nós não imaginávamos que Deus poderia estar presente, ali Ele está. E esse curso nosso, nós queremos descobrir mais uma faceta do Criador, na sua maravilhosa sabedoria em colocar o Evangelho nas estrelas. Então, eu gostaria de ler esse versículo para iniciarmos. Muito bem. Eu quero começar falando de uma passagem bíblica do Novo Testamento muito curiosa, a qual não se dá muita atenção, mas que é extraordinária. É sobre a estrela de Belém e a visita dos magos do Oriente. Se você desejar abrir a sua Bíblia, fique à vontade, mas eu vou escrever todos os versículos aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então, no início do Novo Testamento, no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, nós temos o seguinte relato. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É interessante que a palavra de Deus nos fala sobre alguns magos. Essa palavra, no original, ela poderia ser traduzida também como sábios ou astrólogos. No original grego, a palavra é magoi. E se você consultar um dicionário grego, você vai ver que essa palavra, ela é o seguinte: é uma casta, um grupo de sábios especializados em astronomia, astrologia e ciências naturais. Então chegou, de repente, em Belém, uns magos do Oriente, perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, Herodes e todo o povo ficou alarmado e perguntavam aos escribas onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Todos nós sabemos que o objetivo dele era matar o rei dos judeus. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. É interessante ressaltar aqui que a palavra de Deus usa a expressão menino, ou seja, a estrela que brilhou no Oriente brilhou quando Jesus nasceu. E quando os magos viram aquela estrela, então eles se prepararam e viajaram. Então, quando eles chegaram a Jerusalém, Jesus ele não era mais um recém-nascido, ele era um menino, tendo até 2 anos de idade. Então, essas imagens que nós temos no presépio, que você vê lá, a manjedoura, Maria e José, os anjos, os animais, geralmente se coloca os magos. Só que não foi nesse momento que os magos chegaram, no momento do nascimento. Eles chegaram em Jerusalém depois de uma longa viagem e Jesus ele já havia crescido um pouco. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Preste atenção. Neste impressionante texto do Novo Testamento, nós vemos pessoas chamadas de magos, ou sábios, ou astrólogos, que apenas pelo estudo dos astros chegaram às seguintes conclusões. 1. Nasceu o rei dos judeus. Tudo isso está no texto que nós lemos. Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente. Então, através do estudo dos astros, eles descobriram várias coisas. Que o rei dos judeus tinha nascido, o tempo exato do seu nascimento, a localização aproximada, porque eles chegaram em Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, e aí responderam, em Belém. Então, a localização aproximada. Em quarto lugar, o nascimento dessa criança era um fato tão importante que eles saíram de sua distante terra para trazer seus presentes, ouro, incenso e mirra. Esses eram presentes reais que se davam a filhos de reis nessa época. E quando eles descobriram que nasceu o rei dos judeus, então eles saíram para trazer os seus presentes. Quinto, não somente para trazer presentes, mas para adorá-lo, no versículo 11. Significando com isso que esta criança não era apenas um homem comum, mas Deus encarnado, pois presta-se adoração somente a Deus e não a homens. Então, só pelo estudo dos céus, esses magos, eles descobriram todos esses fatos, que o rei dos judeus tinha nascido, o tempo exato, a localização aproximada. Esse era um nascimento tão importante que eles precisavam ir lá entregar as suas dádivas, e eles não só deram presentes, eles adoraram essa criança. Eu vou voltar aqui algumas telas e vou mostrar. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E presta-se adoração somente a Deus e não a homens. Ou seja, esses magos sabiam que essa criança era Deus. A Bíblia não fala de nenhuma revelação sobrenatural de Deus dada a esses homens, mas esse conhecimento e revelação lhes veio apenas e somente pela observação das estrelas. Então, eles perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, Deus não deu nenhuma revelação, não apareceu nenhum anjo, mas através das estrelas eles descobriram isso. A única revelação sobrenatural que eles receberam foi quando eles voltaram, porque Deus falou para eles: olha, não volte por Jerusalém e não fale a Herodes. Então, foi na volta que Deus se revelou a eles, falando para eles irem por outro caminho. Eu vou mostrar para vocês novamente esse versículo aqui, ó. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, o único fato sobrenatural a respeito desses magos foi o seu retorno, que Deus deu um sonho falando: não informem a Herodes. Mas todas essas coisas que eles descobriram não foi por revelação, nem por sonho, foi estudando as estrelas. Isso é uma coisa impressionante. E Deus aceitou as suas ofertas e a sua adoração, comprovando desta forma que o conhecimento deles era correto e aprovado por Deus. Porque se eles fossem apenas magos do mal ou pessoas que mexiam com ocultismo, isso, em primeiro lugar, não ia ser registrado na Bíblia. Em segundo lugar, Deus não ia aceitar as ofertas deles. Mas Deus, quando recebeu as suas ofertas e registrou isso nas Escrituras, Deus estava dando um selo, mostrando a esses homens que o conhecimento que eles adquiriram através das estrelas era correto e Deus aprovava. Isso é uma coisa impressionante. Muitas vezes nós lemos o início do Novo Testamento e não paramos para pensar nessas coisas. Muito bem, aqui nós precisamos nos perguntar como eles puderam descobrir todas essas coisas somente através do estudo do céu e das estrelas.
Só há uma resposta possível. Deus, de alguma forma, colocou nos céus, nos astros, um conhecimento que esses estudiosos conseguiram ler e compreender perfeitamente. Então, só há uma resposta para que esses magos eles pudessem ter tanta revelação que Deus colocou de alguma forma nos céus um conhecimento que esses magos sabiam, eles tinham ciência e eles esperavam, olha, quando nasceu uma estrela ali, significa que Deus veio a este mundo e nós precisamos ir lá oferecer ouro, incenso e mirra e adorá-lo. Então, Deus, de alguma forma, colocou nos céus, nos astros, no conhecimento que estudiosos conseguiram discernir e compreender perfeitamente. Muito bem, existe algum lugar na Bíblia que nos fala dos céus nos transmitindo algum conhecimento? Sim, presta atenção, Salmo 19, versículos de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, nós temos no Salmo 19, Deus dizendo que os céus proclamam alguma coisa, a glória de Deus. O firmamento, ele faz um anúncio. Que anúncio? Das obras das mãos de Deus. Um dia conversa com outro dia e uma noite, preste atenção, revela conhecimento a outra noite. Ou seja, há uma proclamação nos céus. Este salmo está nos dizendo claramente que Deus colocou nos céus uma proclamação, os céus proclamam a glória de Deus, um anúncio, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um discurso, um dia discursa outro dia, e nos céus Deus colocou conhecimento revelado. E é interessante que isso acontece só durante a noite, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, esse salmo diz que existe uma mensagem que Deus colocou nos céus. Como isso acontece? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. De que maneira essa proclamação, esse anúncio, esse discurso e esse conhecimento é transmitido? Não há palavras, não há linguagem, não há som. Mas mesmo assim, por toda a terra, esse conhecimento é divulgado e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, há uma mensagem sendo transmitida através do céu sem palavras e sem sons. Como isso é possível? De que maneira nós podemos transmitir uma mensagem sem utilizar palavras e nem sons? Só há uma resposta possível, através de imagens. Então, existe uma comunicação que é uma comunicação sem palavras e sem sons, como, por exemplo, uma tirinha de um jornal. Então, você tem aí o Cascão e o Cebolinha, o Cascão está chorando, e o Cebolinha aparece com uma caixa de medicamentos, em vez de colocar o curativo no joelho, coloca na boca. É uma brincadeira isso aqui, mas uma mensagem está sendo transmitida sem palavras e sem sons, apenas através de imagens. Eu vou dar um outro exemplo. Preste atenção nessa sequência de imagens. Essas imagens estão transmitindo uma mensagem? Sim, estão transmitindo uma mensagem que um homem viu algum material espalhado no chão e com esse material ele construiu não só uma casa, mas um lar para sua família. Então, uma mensagem ela pode ser transmitida sem palavras e sem sons. Como? Através de imagens. Como, então, o que está descrito nesse salmo acontece? Como que os céus proclamam a glória de Deus? Como que o firmamento anuncia as obras das suas mãos? Como um dia faz um discurso outro dia? E como uma noite revela conhecimento a outra noite? Através de imagens. E que imagens nós temos nos céus? As constelações.
Então, através das constelações, como uma história em quadrinhos, Deus proclama a glória dele, ele anuncia suas obras, ele revela conhecimento através de imagens, figuras. E as figuras que nós temos no céu são as constelações. Muito bem. Antigamente, até o século XV, as imagens que estavam, as constelações nos céus, eram essas aqui. Então, você tem uma série de imagens, inclusive nós vamos ver alguns mapas estelares que consistiam somente de figuras. Então, aqui nós temos as constelações, as antigas constelações, que foram conhecidas desde a antiguidade até o século XV, eram essas figuras que estavam representadas nos céus. É claro que você não vê essas linhas, mas através de conjuntos de estrelas, as pessoas sabem que tem ali uma constelação naquele formato. O que aconteceu foi o seguinte: a partir do século XVI, os cientistas eles criaram outras constelações para preencher espaços em branco nesse antigo mapa dos céus. Então, hoje nós temos nos céus, a astronomia reconhece não só essas antigas, mas a astronomia reconhece mais 40 constelações, por exemplo, constelação da girafa, constelação do escudo, constelação de Fênix, constelação da arara, do telescópio, constelação do pavão. Então, os cientistas, eles preencheram esses espaços que existiam com novas constelações. Antigamente, nós tínhamos apenas 48 constelações, que são essas constelações antigas. Hoje nós temos 88 constelações. Por quê? Porque a partir do século XVI, alguns cientistas criaram constelações, como eu disse, para preencher esses espaços vazios no mapa dos céus. Então, essa imagem, ela mostra todas as atuais 88 constelações que a União Astronômica Internacional reconhece. Mas essas novas constelações foram criadas a partir do século XVI, ou seja, até o século XV eram só essas 48 constelações que existiam, desde a época de Cristo e muito antes de Cristo, como nós vamos ver. Dessas 48 constelações, depois nós vamos ver cada uma delas em detalhe, nós vamos ampliar isso aqui, mas não é o objetivo no momento. Dessas 48, 12 são as mais importantes, que elas estão, como nós vamos ver, no caminho do Sol. Esse círculo aí representa o caminho do Sol entre as estrelas. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Então, de todas essas 48, o Sol, durante o ano, ele atravessa 12 constelações. Por isso que essas 12 são as principais constelações nos céus e são chamadas de constelações do zodíaco. Então você tem aí Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Das 48 ou das 88, essas são as 12 mais importantes e elas são chamadas constelações do zodíaco. Depois nós vamos ver o que significa essa palavra zodíaco. Então, eu dei uma introdução breve, mostrando que existem nos céus figuras e, através dessas figuras, Deus está transmitindo uma mensagem, como diz o Salmo 19, sem palavras e nem sons, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, Deus está transmitindo. Ah, foi Deus que criou essas imagens? Eu vou mostrar para vocês que foi. Deus é que criou essas imagens nos céus e transmitiu esse conhecimento para os homens. E é por isso que nós temos esse antigo mapa dos céus com essas 48 antigas constelações, ok? Então, através desses desenhos, dessas imagens, principalmente dessas 12,
Deus está transmitindo uma história para a humanidade como se fosse uma história em quadrinhos. Isso é uma coisa espetacular. Até agora foi uma introdução. Agora eu quero começar mesmo lançando um fundamento bíblico mais sólido a respeito de toda essa questão. Estrelas como sinais. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no primeiro capítulo, você vai ver que no terceiro dia da criação, nós temos isso aqui registrado. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam essas luzes nos céus para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então, no terceiro dia da criação, Deus, o original, quando ele disse haja, ele fez aparecer esses astros. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos pegar o versículo 14. E sejam eles, os luzeiros. Para que Deus criou o sol e as estrelas? Criou com alguns objetivos. Para que eles nos servissem para sinais, para estações, para dias e anos. Portanto, esse versículo atribui 4 funções principais aos luzeiros, ou seja, aos corpos luminosos celestiais quando foram criados por Deus. Deus não criou esse universo imenso à toa ou só para ter umas luzinhas, não. Deus, ele criou as luzes nos céus, as estrelas, para que elas nos servissem como sinais, como estações, como dias e anos. Vamos estudar cada uma dessas funções aqui. Dias e anos. A questão dos dias e anos é óbvia. Estes são os períodos de tempo resultantes do movimento de rotação e translação da Terra em relação ao Sol. Então, você tem um dia e uma noite em 24 horas, e durante 365 dias, você tem novamente começando um ciclo. Essa função, ela é óbvia. Mas Deus criou também as estrelas para que elas nos servissem de estações. A palavra estações no original é moed, que significa períodos, tempos e épocas. Ou seja, Deus colocou marcações nos céus em épocas determinadas. E uma dessas épocas foi na época que Jesus nasceu. Há outras marcações importantes. Se você lê os evangelhos, você vai ver Jesus falando que nos últimos dias haveriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ou seja, os céus são como um grande quadro negro que Deus está mostrando algumas coisas. E quando algumas coisas muito importantes, segundo a vontade e os planos de Deus acontecem, os céus, eles vão mostrar isso de alguma maneira. Então, as estrelas foram feitas para nos servir, para marcar períodos, tempos e épocas, como eu disse, como a época do nascimento do Salvador aqui neste mundo, aquela estrela ali brilhou. A palavra estações não significa estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, não. Essas estrelas, como eu disse, foram colocadas para marcar períodos, tempos e épocas. Nós vamos falar sobre essa função, entrar em mais detalhes mais à frente no nosso estudo. Mas a primeira função pela qual Deus criou os luzeiros é para que eles nos servissem como sinais. Como os luzeiros, as estrelas podem nos servir como sinais? A grande maioria das pessoas não sabe. No entanto, esse é o primeiro e mais importante motivo pelo qual Deus criou os corpos celestes. Preste atenção. Sempre quando há uma lista na Bíblia, o que vem antes é mais importante do que vem depois. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro, quando você encontra a lista dos 12 apóstolos nos evangelhos, sempre Pedro vem em primeiro lugar e Judas Iscariotes em último. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, os primeiros são mais importantes do que os últimos. Se você pegar a oração do Pai Nosso, primeiro é mais importante a vontade de Deus ser feita, o nome dele ser glorificado, do que o pão para nós de cada dia, do que o perdão dos pecados. O que eu quero dizer é o seguinte: quando há listas na Bíblia, o Espírito Santo é muito cuidadoso. Ele sempre coloca as coisas mais importantes antes
ou em primeiro lugar das outras. Então, o motivo mais importante que Deus criou os corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas, é para que eles nos servissem como sinais. Depois estações, depois dias e anos. Que sinais são esses que as estrelas querem mostrar e que foi o primeiro objetivo pelo qual Deus criou os corpos celestes? Lá no livro de Jó, capítulo 38, versículos 31 e 32, Deus está falando com Jó nesse trecho, nesse capítulo. Não vamos entrar em detalhes sobre o livro de Jó, mas você pode dividir o livro de Jó em 5 partes, e a quarta parte, só Deus fala. E nessa parte, Deus está convencendo Jó de ignorância. Ele pergunta para Jó uma série de coisas. Será que você sabe isso? Será que você consegue fazer aquilo? E dentre as obras de Deus, que Deus mostra ali para Jó, que ele é um nada, ele é apenas um pequeno ser humano, ele pergunta a Jó o seguinte, lá no versículo 31 e 32 do capítulo 38. Jó, será que você pode atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Gente, essa expressão, signos do zodíaco, aparece em nossas Bíblias. Se você quiser conferir, pode ir lá. Essa expressão, signos do zodíaco, ela, no original hebraico, é a palavra Mazarot. Essa palavra é traduzida como signos do zodíaco na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, que é a Bíblia mais comum no país. Na Bíblia hebraica também aparece essa expressão, mas em outras traduções, como a João Ferreira de Almeida, a Revista Corrigida, a NAS, aparece a palavra constelações. Então, se você tiver a João Ferreira de Almeida, a Revista Atualizada, abre a sua Bíblia que você vai ver lá que os tradutores colocaram a expressão signos do zodíaco. Quem que faz aparecer os signos do zodíaco ou as constelações? É Deus. Se você pegar o contexto desse texto, Deus está dizendo a Jó, Jó, olha as coisas que eu faço. Olha como você é pequeno. E você quer me questionar, Jó? Então, ele pergunta para Jó, voltando aqui ao texto, será que você pode atar as cadeias dos sete estrelas? Sete estrelas é uma constelação também conhecida como Pleiades. Ou soltar os laços do Órion. Órion é uma constelação chamada o Grande Guerreiro. Nós vamos ver essa constelação. Ou fazer aparecer os signos, ou guiar a ursa com seus filhos, constelação de Ursa Maior e Ursa Menor. Gente, preste atenção. O livro de Jó, ele foi o primeiro livro escrito em toda a Bíblia. Ele é o mais antigo de todos os livros. Ele foi escrito mesmo antes de Moisés escrever Gênesis. Por quê? Porque Jó pertence à época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E só lá na frente, depois dos 400 anos de cativeiro, é que Moisés começou a escrever os livros que nós temos no início da nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas os estudiosos, eles afirmam que o livro de Jó é o primeiro livro escrito em toda a Bíblia. E ele é mais ou menos situado em 4.000 antes de Cristo. Então, imagina, na época de Abraão, Isaac e Jacó, os homens já conheciam essas constelações. Já conheciam Pleiades, já conheciam Órion, já conheciam a Ursa Maior, Ursa Menor, e já conheciam os signos do zodíaco. Isso é uma coisa extraordinária. Lá naquela época, 4.000 anos antes de Cristo, os homens já conheciam essas constelações, porque foi Deus que colocou elas lá. Depois falaremos mais sobre isso. Então, respondendo à pergunta acima, que sinais são esses? Que lá no capítulo 1 de Gênesis diz que Deus fez as estrelas para sinais, para estações, para dias e anos. Que sinais são esses? Respondendo à pergunta acima, estes sinais que Deus colocou nas estrelas são as constelações ou signos do zodíaco. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Esses versículos do capítulo 38 de Jó estão afirmando que é Deus e não os astrólogos que faz aparecer, ou seja, quem criou as constelações. Nesse pequeno trecho nós temos só algumas. Sete estrelas, Órion, Ursa Maior e Ursa Menor.
E é Deus quem faz aparecer essas constelações, e não somente elas, mas é Ele que faz aparecer os signos do zodíaco. E essa expressão, signos do zodíaco, se refere às 12 principais constelações dos céus: Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Então, esses versículos nos dizem que é Deus que criou essas constelações e é Ele que faz elas aparecerem, incluindo os signos do zodíaco. Preste atenção, não estamos falando em horóscopo, nem em astrologia, que são coisas que a Bíblia claramente condena, mas nas imagens e figuras que representam as constelações dos céus. Gente, Deus nunca criou essas constelações para que elas influíssem em nossa vida ou elas determinassem o nosso futuro. Não. Isso é ocultismo. Por que Deus colocou essas imagens no céu? Simplesmente para nos contar uma história, como se fosse uma história em quadrinhos. Então, é como um livro aberto, para que os homens pudessem ler a mensagem que Deus está transmitindo através das estrelas. Então, essa ideia que essas constelações influenciam a vida humana ou determinam o nosso futuro é totalmente antibíblica e é totalmente também condenada por Deus e ela é taxada como ocultismo. Portanto, essas constelações não influenciam a nossa vida, elas foram colocadas lá apenas para nos contarem uma história através de imagens. Qual o propósito dessas constelações ou dessas imagens? Essas constelações ou sinais nos céus estão lá com o propósito de nos contar uma história. Qual que é a história mais importante que Deus tem a transmitir para a humanidade? A história universal da queda e salvação dos homens e a história da derrota de Satanás e do triunfo final de Deus e do seu Cristo. Essas são as mensagens mais importantes que Deus deseja transmitir à humanidade, e essas mensagens estão desenhadas através dessas constelações nos céus. É o Evangelho nas estrelas. Gente, isso é alguma coisa espetacular. Nós não temos tempo de entrar em mais detalhes, apresentar mais provas, mas se você comprou o livro, você tem todas as informações lá, e Deus, então, colocou o Evangelho nas estrelas, através dessas constelações. Nós vamos ver que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Agora, preste atenção. Por que Deus colocou o Evangelho nas estrelas, gente? Como eu disse, o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó, aproximadamente 2.000 anos depois, ou 2.500 anos depois de Adão. Então, desde Adão até a época de Abraão, ou vamos colocar até a época de Moisés, não existia Bíblia, não existia nenhuma escritura. Por mais de 2.500 anos, o mundo esteve sem uma revelação escrita de Deus. Havia naquela época, nessa época inicial, gente, a partir de Adão, Noé, e indo até Abraão, havia nessa época algum testemunho de Deus para com os homens? Sim. Qual testemunho? Os signos do zodíaco, o Evangelho nas estrelas. Então, antes da escrita ser inventada, antes dos livros mais antigos do Antigo Testamento serem escritos, nós temos mais de 2.500 anos que não havia Bíblia. Como é que Deus, então, se revelou à humanidade? Através dessas constelações, através dessas figuras nos céus. E essas figuras nos céus nos contam uma história, que é a história da salvação. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que Deus colocou a palavra dele nos céus. Será que há algum versículo que comprova isso? Olha só o versículo que eu encontrei lá no Salmo 119, versículo 89. O salmista falando: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra aonde, gente? No céu. Esse céu aqui, se você for estudar o original, não é o céu onde Deus habita, lá no paraíso, não. Esse céu, essa palavra, fala do firmamento e do universo. E esse versículo está falando que Deus colocou a palavra dele no firmamento. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra onde? Aqui na terra, não. No céu. Como?
através das constelações. Deus escreveu a mensagem dele no céu. Deus colocou a sua palavra não somente nas Escrituras, mas também nos céus. É claro que depois que a Bíblia foi escrita, gente, nós temos uma revelação muito mais detalhada e nós temos que ler a Bíblia. Mas quando não havia Bíblia, como é que Deus se revelava às suas criaturas? Através dessas imagens nos céus, através das constelações, através, como nós lemos lá no livro de Jó, através do Órion, através da Ursa Maior, Ursa Menor e através dos signos do zodíaco. Portanto, este é o testemunho duplo de Deus para os homens, em sua criação, através dos signos do zodíaco, que é a palavra de Deus nos céus, e nas escrituras, através da sua palavra na Bíblia. Então, Deus se revelou aos homens através da criação e através de sua palavra escrita. Muito bem, vamos fazer um resumo do que nós vimos até agora. Primeiro, nós falamos que Deus criou as estrelas, lá em Gênesis capítulo 1, para nos servirem como sinais. Depois, nós vimos que esses sinais são essas figuras, são as figuras das constelações, quando nós vamos lá para o livro de Jó. Quem criou essas constelações? Foi Deus, porque é isso que Deus diz para Jó. Jó, será que você pode fazer aparecer os signos do zodíaco? Porque eu posso. Qual que é o propósito das constelações? Nos transmitirem uma mensagem. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o propósito dessas constelações é nos transmitir uma mensagem, sem palavras e sem sons, mas que, quando você vê essas imagens, elas transmitem um conhecimento, que foi esse conhecimento que os magos discerniram, descobriram que o Salvador tinha nascido. E nós temos aí também, vimos que Deus colocou a palavra dele nos céus. Quando eu falo céus aqui, vocês estão me entendendo, é no universo, nas estrelas. Não só na Bíblia, mas também na natureza. Então, a palavra de Deus não está só na terra, ela está também nos céus. Muito bem. Agora nós vamos entrar em mais detalhes dos signos do zodíaco. Muito bem, os signos do zodíaco. Então, nós temos nesse mapa dos céus, cheio de figuras, porque os mapas estelares da antiguidade eram só através de figuras. Nós temos, se você for contar, nós temos 48 animais, pessoas, objetos. E então, essas são as 48 constelações que... Uma delas é Órion, gente. Órion está de cabeça para baixo, eu estou mostrando aqui, é essa constelação aqui de um homem com um cajado e um escudo. Lá no livro de Jó foi citado. A Ursa é essa aqui, Ursa Maior e Ursa Menor. Pleiades é um conjunto de estrelas que está aqui na constelação de Touro. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. O que eu quero dizer é que existem, então, 48 figuras nos céus. Mas, dentre essas 48, nós temos 12 que são as principais, que, como eu falei, o Sol passa através delas. Como que isso acontece? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre esses 12 sinais, essas 12 constelações principais, para depois entrarmos nessas outras 36 constelações. Mas primeiro nós precisamos falar sobre essas 12 principais, que são os signos do zodíaco. Vamos falar então sobre a palavra zodíaco. A palavra zodíaco vem do grego zodíacos, que tem sua raiz na palavra sodi, que significa um caminho com passos. Sua etimologia denota um caminho ou passos, e é utilizada no sentido do caminho ou percurso do Sol entre as estrelas. Portanto, a expressão os signos do zodíaco significa os sinais ou constelações que estão no caminho do Sol quando ele faz o seu percurso entre as estrelas durante o ano. Então, essa expressão, gente, signo do zodíaco, não é uma expressão ocultista, porque, como nós vimos, no livro de Jó, ela aparece. E o que significa, então, signos do zodíaco? Significa os sinais ou as constelações que estão no caminho do Sol quando o Sol percorre o seu caminho entre as estrelas durante um ano. Vou explicar isso melhor para vocês.
Então, nós temos aqui a Terra. E, no fundo, nós temos as constelações. Agora, preste atenção. As constelações estão em cima, embaixo, do lado, e tem algumas constelações que estão no meio. É como você está num quarto, você tem então o teto, o piso e as paredes. E você tem o Sol, a Terra e o Sol. E quando a Terra está em certa posição, o Sol é como se estivesse apontando para um desenho, uma constelação na parede, não no teto e não no piso, mas na parede. Quando a Terra ela muda de posição, então parece que o Sol se moveu, porque quando a Terra muda, é como se o Sol estivesse apontando para uma outra imagem, outra figura, e a Terra muda mais outra vez, é como se o Sol estivesse apontando para uma outra constelação que está lá no fundo do universo. Portanto, o Sol ele não muda, ele é estático. É a Terra que muda de posição. Mas para nós, observadores aqui do planeta, é como se o Sol estivesse se movimentando entre as estrelas ou as constelações que estão ao fundo. Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante. Durante um ano, a Terra faz o seu percurso inteiro ao redor do Sol. Quando ela está aqui, é como se o Sol tivesse. Essas constelações aqui, elas não mudam de lugar, não, elas ficam paradinhas. O Sol fica parado. Mas quando a Terra muda, então parece que o Sol ele muda de posição nessas figuras que estão ao fundo. Então é isso que vai acontecendo. Janeiro, fevereiro, março, então o Sol aponta para Peixes, depois Aquário, depois Capricórnio. E durante um ano, o Sol ele aponta para 12 constelações principais. E essas constelações que são chamadas constelações do zodíaco, sinais do zodíaco. Por quê? Porque essas constelações estão no caminho do Sol. E é um caminho com passos. É o significado da palavra zodíaco. Então, os signos do zodíaco, como eu acabei de falar, significa as constelações ou sinais que estão no caminho do Sol, quando o Sol faz o seu percurso entre as estrelas. Mas é claro que não é o Sol, é uma ilusão que nós temos, ou é uma visão que nós temos que o Sol moveu, mas na verdade ele não moveu, quem moveu fomos nós. Então, durante um ano, o Sol ele passa por algumas constelações. Como eu disse, tem constelação no teto, no piso, nas paredes laterais. E como a Terra ela respeita um plano, então é como se o Sol ele passasse apenas por algumas constelações que estão na parede. Vocês estão entendendo a imagem que eu estou usando, né? Porque o universo é tridimensional. Então, e essa aqui é uma imagem bidimensional. Tem constelações que estão em cima, embaixo, ao lado, mas tem umas que estão exatamente no meio da parede. Então, aqui é uma outra maneira de representar. As constelações aqui elas não estão como figuras, estão como traços. Nós vamos ver isso mais à frente, que a astronomia atualmente ela apagou aquelas imagens e agora só representa por traços. Então, o Sol, segundo o nosso ponto de vista aqui do planeta Terra, é como se ele caminhasse entre as estrelas e ele passa só por algumas constelações, não passa por todas as constelações. Porque algumas estão acima do plano, outras estão abaixo do plano, que a Terra faz o seu movimento de translação, ok? Primeira coisa é essa. Qual que é o significado da palavra zodíaco? São os sinais ou constelações que estão no caminho do Sol, quando ele faz o seu percurso entre as estrelas durante um ano. Segunda coisa que eu quero passar para vocês. Essas constelações, elas são iguais em todo o mundo. Esses símbolos do zodíaco, essas imagens foram conhecidas entre todas as nações e por todas as eras. Elas são consistentes através da história e através de todas as culturas do mundo. Todos os povos do mundo, exceto povos com uma significância muito pequena, como povos indígenas ou povos árticos, que fizeram outro tipo de mapa, mas as principais, se você estudar a história, todas as principais culturas do mundo viam nos céus essas mesmas 48 figuras. Todos os povos do mundo, por mais diferentes que sejam, veem nos céus os mesmos
12 signos do zodíaco. Esse é um fato incrível. Esse fato comprova que essas imagens, elas não foram criadas por homens, porque se foram criadas, cada um ia enxergar coisas diferentes nos céus. Como elas foram criadas por Deus, Deus transmitiu esse conhecimento aos homens, esse conhecimento se espalhou. Nós vamos falar sobre isso. Eu estou pegando uma citação de um dos livros que foi referência no meu estudo. Se nos voltarmos para a história e para a tradição, nós veremos de imediato o fato de que os 12 signos são os mesmos em todas as nações antigas do mundo, tanto quanto ao sentido dos seus nomes, como quanto à ordem em que aparecem. Este fato nos leva a crer que esses signos tiveram uma origem comum num tempo em que todas as pessoas estavam juntas e tinham a mesma linguagem. Quando, de acordo com o relato bíblico, todos os homens estavam juntos e tinham uma só linguagem? Desde a criação até a Torre de Babel, desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. O conhecimento que havia nessa época, quando os povos foram dispersos ali na Torre de Babel, esses povos, todos eles levaram um conhecimento que, nesse momento, havia. Então, nessa época, até a Torre de Babel, se houvesse algum conhecimento, todos os homens da Terra compartilhariam tal conhecimento. E Deus revelou essas figuras para os homens antes, desde lá o princípio. Porque a Torre de Babel está algumas centenas, talvez 1000 anos depois ali de Adão. E Deus, ele quis transmitir a história do Evangelho para essas primeiras gerações. Esses signos, se você estudar a história, você vai ver que eles são iguais em todo mundo. 3. Qual que é a origem dos desenhos? Muitos atribuem a origem dos sinais do zodíaco como sendo provenientes da mitologia grega. Mas se estudarmos a história, veremos que os signos do zodíaco foram conhecidos muito antes da civilização grega dominar o mundo. Então, eu coloquei uma linha cronológica, aqui, ó, 3.500 a.C., 3.000, 2.000, 1.000, e você tem, na história da humanidade, alguns povos que dominaram. Então, você tem aqui, em primeiro lugar, os sumérios, que é a civilização dominante entre 3.500 e 2.000 a.C. Depois você tem os egípcios, civilização dominante entre 1.700 e 1.200 a.C. Os assírios, dominante entre 750 e 600 a.C. Os babilônicos, entre 600 e 540. Os persas, entre 540 e 330 a.C. E, finalmente, os gregos, uma civilização dominante entre 330 e 60 a.C. Mas preste atenção, o livro de Jó, 2.000 anos antes de Cristo, já citava essas constelações. Então, não foi a mitologia grega que criou essas constelações. Não. O que eles fizeram, eu falo isso no meu livro, é que eles receberam as imagens, mas não sabiam o significado, e começaram a colocar significado de acordo com a mitologia deles. Mas as figuras não foram eles que criaram. E se você for ver os sumérios, eu mostro isso no livro, tem algumas tábuas de uma linguagem cuneiforme, que os sumérios registram essas 12 constelações. E os egípcios também, os assírios, babilônios, persas, gregos e romanos, todas essas grandes culturas do mundo, elas viam nos céus os mesmos sinais. Aqui está o livro de Jó. Então, o livro de Jó, ele está... Ou seja, nessa época de Jó, essas constelações já eram conhecidas, porque o livro registra e fala os nomes das constelações como se todos conhecessem. Fala do Órion, da Ursa, dos signos do zodíaco. Então, nessa etapa da história, nesse ponto da história, todas essas constelações já eram conhecidas. Então, se houve alguma civilização que criou essas imagens, foram os sumérios. Mas os sumérios, apesar de registrarem essas constelações, eles não dizem que foram eles que as criaram. Resumindo, se os signos do zodíaco procederam de alguma cultura antiga, foi da civilização dos sumérios e não dos gregos. Porque hoje acha-se que são os gregos que criaram, por causa da sua mitologia, aquelas imagens e essas figuras. Não.
Mas o que diz a Bíblia sobre a origem? O que a Bíblia diz? Esses desenhos, eles têm uma origem, uma criatividade humana ou divina? No livro de Jó, o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Deus é quem faz aparecer essas constelações. Então, vimos no livro de Jó que a origem desses sinais nos céus é divina e não humana. Se fosse humana, gente, eu abro essa possibilidade lá no meu livro. Existem constelações que não existem na natureza, como, por exemplo, o centauro. O centauro é meio homem, meio cavalo. Da onde que o homem ia tirar isso? Porque quando se coloca a possibilidade dessas figuras terem origem humana, a origem seria, então, baseada em coisas que nós vemos e que nós conhecemos. Uma outra constelação é meio peixe, meio bode. É a mais estranha para mim de todas as constelações. Gente, existe um animal que é meio peixe, meio bode? Não, não existe. Então, é impossível que homens tenham criado essas constelações baseados na sua vida cotidiana, baseada em acontecimentos. Não. O livro de Jó diz que Deus é quem faz aparecer, ou seja, quem cria essas constelações. Então, a origem dos desenhos é divina e não humana. Algumas pessoas creem na criação humana destes sinais nos céus. Essa é a teoria naturalística. Agora, precisamos nos perguntar, como podemos acreditar que pessoas de culturas diferentes, separadas por milhares de quilômetros, sem quaisquer meios de comunicação entre si, puseram-se a contemplar essas constelações indefinidas e chegaram a conclusões idênticas sobre o formato que tais figuras representam? Impossível. Gente, se fosse criação humana, que os sumérios, vamos colocar essa hipótese, criaram, quando os egípcios dominaram o mundo, eles iam criar outras figuras. Quando os gregos dominaram o mundo, eles são tão criativos, né? Eles iam criar outras figuras, mas não, gente. Todas as antigas culturas do mundo veem esses mesmos sinais e nós não podemos identificar a origem humana deles. E a Bíblia diz que Deus é que criou esses sinais. A única resposta possível é que a origem dos desenhos eles tenham uma origem divina. As figuras do zodíaco, os nomes das estrelas, foram criadas por Deus para transmitir o mais antigo e importante conhecimento para a raça humana, numa época em que não existia qualquer revelação escrita. Quando consideramos esses signos ou essas constelações, eles são muito especiais e peculiares. Se você observar as estrelas, elas não apresentam nenhuma semelhança, ou quase nenhuma semelhança, com as figuras e imagens representadas pelos 12 signos do zodíaco. Então, por exemplo, se você olhasse para o céu e visse esse conjunto de estrelas, qual desenho que você iria imaginar? É difícil, né? Mas essas estrelas compõem a constelação Centauro. Então, da onde que saiu? Quem que disse que essas estrelas elas significam essa imagem? Isso não podia ter saído de cabeça de homem nenhum. Isso foi Deus que transmitiu esse conhecimento à humanidade. Eu vou dar um outro exemplo. Esse conjunto de estrelas aqui, que constelação que você acha que ela seja? É a constelação Libra. Da onde que surgiu isso, gente? Só Deus poderia traçar esses desenhos. E Deus transmitiu ao homem esse conhecimento, que esse conjunto de estrelas representa uma balança. Então, naturalmente falando, é difícil do homem ter criado aquelas 48 constelações antigas. Por quê? Porque não tem muito sentido as estrelas com as imagens que elas representam. Não, foi Deus que associou conjuntos de estrelas a certas imagens, transmitiu esse conhecimento ao homem, e o homem, então, recebeu esse conhecimento de Deus. Observação. Durante milênios, as constelações nos céus foram representadas por figuras. Só recentemente, poucas décadas atrás, os cientistas substituíram as figuras por traços que ligavam as principais estrelas a cada constelação. Eu vou dar um exemplo para você. Se você for pegar um mapa celeste hoje, você não vai ver mais aquelas figuras. Você vai ver uma série de linhas. Eu vou explicar.
Por exemplo, a constelação Ursa Maior. Você tem uma estrela importante aqui, chamada Dubhe, e uma outra importante aqui, chamada Phakda. Durante toda a antiguidade, até o século XV, era um urso que era desenhado entre essas estrelas. Mas a partir de décadas recentes, essa constelação ela é representada não por uma imagem de urso, mas apenas por esses traços que unem as estrelas principais da constelação. Então, se você for ver hoje um mapa celeste, você não vai ver as imagens que durante milênios foram representadas. Então, por exemplo, durante milênios, esse era o mapa dos céus. Você tem aqui a ursa, você tem aqui o leão, você tem outras constelações, gêmeos, Cetus. Então, durante toda a antiguidade, até o século XV, os mapas dos céus eram assim. Hoje, eles são isso aqui. Não dá para entender nada. Então, esse conhecimento, essa mensagem, ela só pode ser transmitida através dessas imagens, não através dessas cartas técnicas que atualmente os cientistas usam. Isso aqui ajuda tecnicamente, mas para você compreender a mensagem de Deus, você precisa dessas imagens. Porque uma imagem após a outra, uma figura após a outra, como nós vimos, transmite uma mensagem sem palavras e sem sons. Então, só estou atualizando vocês, porque hoje, se você procurar um mapa celeste, você não vai encontrar essas figuras que até o século XV existiam. Esses signos zodíacos são em número de 12. Tudo na Bíblia a gente tem um significado. Por que são 12 os signos zodíacos? O número 12 na Bíblia sempre representa a perfeição. Ou perfeição governamental, nós temos as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, ou a perfeição eterna. Nos dois últimos capítulos da Bíblia, no qual nós temos a cena final do universo, temos o número 12 mencionado várias vezes. 12 apóstolos, 12 colunas, 12 pérolas, 12 fundamentos. E o último número registrado na Bíblia é o número 12. Isso nos diz que o número 12 significa perfeição eterna. Então, por que são 12 as constelações principais? Portanto, o signo zodíaco, sendo em número de 12, significa que Deus deseja nos dizer que essa história registrada nos céus é uma história de governo perfeito, pois Deus é quem governa sobre tudo e sobre todos, e é também uma história de perfeição eterna, pois tudo que Deus faz durará eternamente. Outro ponto, por onde começa a história contada nos céus? Esses signos formam um círculo. Ora, um círculo não tem começo e nem fim. Assim sendo, quando nos aventurarmos a ler a história dos signos, é óbvio que se começarmos no lugar errado, nossos esforços não produzirão nenhum resultado. Portanto, como saber aonde essa história começa? Porque, como nós vimos, quando a Terra gira ao redor do Sol, o Sol ele faz um círculo ou um caminho circular entre as estrelas. Como é que nós, então, vamos descobrir? Aqui nós vamos usar alguma coisa fora da Bíblia, mas é muito interessante. No livro eu dou também outros argumentos, mas eu quero mostrar esse aqui. Todos já ouvimos falar da esfinge. Quase todos sabemos que a esfinge é com corpo de leão e cabeça de mulher. Mas a sua finalidade e seu simbolismo sempre tem sido motivo de debate. Nós temos até o ditado antigo, não sei quantos conhecem, decifra-me ou devoro-te. Então, você tem na cultura egípcia esse símbolo, ou essa criatura, ou essa imagem, cabeça de mulher e corpo de leão. Qual que é a origem disso? Há várias teorias, mas é muito interessante que o vocábulo esfinge provém de um verbo grego que significa amarrar ou unir firmemente. E o Dr. Billinger diz em seu livro que o segredo da esfinge é o seguinte: em sua estrutura, cabeça de mulher e corpo de leão, ela contém o princípio e o fim dos signos do zodíaco. Portanto, a esfinge, que significa, essa palavra significa unir, amarrar, é um símbolo egípcio que contém resumidamente todos os signos do zodíaco, ligando e unindo o primeiro ao último. Desse modo, fica-se sabendo que o círculo dos signos começa a cabeça
na mulher, signo de Virgem, que é a única mulher entre esses 12 principais constelações, e termina o corpo no Leão, signo de Leão. Então, se você, naquelas 12 constelações, se você começar em Virgem, você vai ver, você vai acabar em Leão. Então, parece-nos que a esfinge é um símbolo egípcio que está unindo o primeiro ao último signo. O primeiro é a cabeça de mulher, mulher fala da constelação de Virgem. O último é o corpo de Leão, fala da constelação de Leão. E, finalmente, gente, nós precisamos falar isso aqui das constelações secundárias ou decanatos. Além dos 12 signos principais, há também 36 constelações de menor importância, constelações secundárias, que tecnicamente são chamadas de decanatos. A palavra decanato provém da raiz antiga dec, que significa pedaço ou partir em pedaços. Assim, aos 12 signos principais, e para cada signo principal, nós temos 3 constelações de menor importância, que expandem o significado do mesmo. Tudo isso nós vamos ver depois. Portanto, temos no mapa dos céus 48 constelações, que são chamadas de constelações zodiacais, ou seja, 12 principais, e cada uma dessas 12 tem 3 e 36 secundárias. Então, por exemplo, signo de Virgem e as suas constelações secundárias. Então, você tem aqui o signo de Virgem, que é o signo principal, é o signo no qual o Sol passa no meio desse signo, mas nós temos outras constelações ao lado que compõem ou que fazem parte da mensagem do signo da constelação de Virgem. E essas constelações são a constelação Coma, a constelação Centauro e a constelação Bootes. Então, cada uma das 12 tem 3 próximas ligadas a ela. 12 vezes 3, 36. Então, nós temos 12 principais e 36 secundárias, que dá o conjunto das 48 constelações. Então, você tem aqui as 12 constelações principais, e cada uma delas tem 3 ligadas a ela, então você tem esse mapa completo dos céus, que são as 48 constelações zodiacais, que todas as antigas culturas do mundo viam nos céus essas 48 imagens ou 48 símbolos. Então, a partir da aula que vem, nós vamos desvendar. Hoje eu dei só a introdução, o fundamento bíblico, para que nós pudéssemos compreender que, através dessas imagens, Deus está transmitindo uma mensagem, e, a partir da semana que vem, nós vamos começar a entrar em cada uma desses signos, ou dessas constelações principais, e ver o que elas representam. Uma coisa interessante é que tem uma estrutura nesses 12 signos principais. Já dissemos que esses signos nos contam a história do Evangelho nos céus. Portanto, os 12 signos do zodíaco nos mostram essa história em 12 partes. São os 12 capítulos da grande história escrita nas estrelas pelo Criador. Esses 12 capítulos podem ser divididos em 3 grandes grupos, ou, se você quiser, livros. Primeiro grupo, essas 4 constelações, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, nos falam da primeira vinda de Cristo. É impressionante. Então, visualmente, você tem aqui Virgem, você tem aqui Centauro, Coma e Bootes. Então, essa é o primeiro conjunto de constelações, porque a história, como nós vimos, começa em Virgem e termina em Leão. Depois de Virgem, nós temos aqui Libra e 3 constelações ligadas a essa constelação principal. Uma delas é o Cruzeiro do Sul, essa aqui. Depois nós temos a constelação de Escorpião, e aí nós temos o Ofiuco, Hércules e uma serpente aqui. Iremos entrar em detalhes de cada uma dessas coisas. E, finalmente, a constelação Sagitário, e 3 constelações próximas, Lira, Draco e Ara. Essas 4 constelações iniciais, com as suas subconstelações, contam a história da primeira vinda de Cristo. É impressionante.
segundo grupo nos fala da história da igreja: Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. Você tem aqui Capricórnio, que é aquela constelação que eu disse que é meio bode, meio peixe, e com 3 constelações próximas. Isso vai nos falar da história da igreja. Depois nós temos Aquário aqui, que está de cabeça para baixo, derramando água no peixe. Nós temos essas outras 2 constelações aqui, Pégasus e Signos. Depois nós temos a constelação Peixes. E depois a constelação Áries. Essas 4 constelações e as suas subconstelações nos contam a história da igreja. Vocês vão ficar boquiabertos. Então, e, finalmente, o terceiro grupo nos fala, ou nos conta a segunda vinda de Cristo. Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Você tem aqui Touro. Você tem Touro. Você tem Gêmeos. Depois Câncer. Tá vendo? O Sol passa por aqui. Ele não passa nem aqui, nem aqui, nem aqui. Câncer e Leão. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá em Apocalipse. Por isso que Leão é o último signo, porque ele representa Apocalipse. E o leão está com as patas em cima de uma enorme constelação chamada Hidra, que é uma enorme serpente nos céus. Isso aqui está falando que o leão da tribo de Judá abateu ou derrotou o grande inimigo, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, só estou dando uma palhinha para vocês, para mostrar como que, através de figuras, nós podemos ver uma mensagem, um leão derrotando uma serpente. E a serpente sempre foi sinal do mal em todas as gerações, em todas as culturas e todas as épocas. Então, nós temos nesses 4 últimos signos e as suas constelações a história da segunda vinda de Cristo.